Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta com você aqui para conversarmos sobre a resolução número 299 de 5 de novembro de 2019. Ela é bem novinha, né? Já tem alguns dias que foi, mas eu tomei conhecimento dela apenas hoje. Então essa resolução do CNJ, né? A resolução especial sobre o CNJ, resolução 299, que regulamenta o depoimento especial e traz novas informações sobre o depoimento especial. Então, você que quer saber sobre depoimento especial, essa resolução veio aqui nesse sentido. Então, vamos lá. Dispõe sobre o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência de que trata a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Eu estou um pouco preocupado com o CNJ porque ele se tornou praticamente um legislativo. Então o legislativo cria, o CNJ conserta, corrige, amplia. Espero que depois isso vire lei, não seja só uma resolução do CNJ. Então vamos lá, o presidente do Conselho Nacional, no exercício da competência que lhe confere o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal. Considerando que o artigo 1.4 das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça, desculpe aí, me falaram aí, da infância e da juventude, regras de Beijing, dispõe que a justiça da infância e juventude a Justiça da Infância e da Juventude será concebida como parte integrante do processo de desenvolvimento nacional de cada país e deverá ser administrada no marco geral de justiça social para todos os jovens, de maneira que contribua ao mesmo tempo para a sua proteção e para a manutenção da paz e da ordem da sociedade. Vamos lá então? Considerando que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 12, assegura à criança e ao adolescente o direito de serem ouvidos em todo o processo judicial ou administrativo que possa afetar seus interesses. Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas estabelece que os Estados prestarão particular atenção aos direitos e necessidades especiais de jovens e crianças indígenas, nos artigos 21 e 22 da Declaração das Nações Unidas, considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas estabelece que os Estados devem adotar medidas eficazes de garantir a proteção dos direitos dos povos indígenas, inclusive proporcionando serviços de interpretação e outros meios adequados. Considerando que a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre os povos indígenas e tribais, assegura o direito dos membros desses povos de compreender e se fazer compreender em procedimentos legais mediante intérpretes ou outros meios eficazes. Considerando que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 30, garante que não será negada a criança e adolescente de origem indígena ou que pertençam a minorias étnicas ou linguísticas o direito de utilizar o seu próprio idioma. Considerando que a Resolução 20 de 2005 do Conselho Econômico, Social e das Nações Unidas aprovou a diretriz número 12, no sentido de que a interferência na vida privada da criança deve ser limitada ao mínimo necessário, ao mesmo tempo em que são mantidos altos padrões de coleta de evidência para assegurar resultado justo e equitativo no processo de justiça. Considerando que a Constituição Federal prevê no seu artigo 20 que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando que a Constituição Federal reconhece no artigo 231 a organização social, língua, crenças e tradições das populações indígenas. Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 100, parágrafo único, incisos 11º e 12º, asseguram à criança e ao adolescente direito à informação e à oitiva obrigatória e à participação nos atos e na definição das medidas de promoção de direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Considerando que a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, torna obrigatória a oitiva de criança e adolescente pelas técnicas de escuta especializada e depoimento especial. Esse aqui é o primeiro erro da consideração. Esse erro aqui está lá também na Lei 13.431, aqui começa a crítica à resolução. Essa ideia de que a escuta especializada é oitiva
é um erro que está constantemente sendo cometida pelo judiciário. Escuta especializada é entrevista social, não tem relação nenhuma com produção de prova, com oitiva, com investigação criminal. Tem relação com a criança. Ela existe sim. O atendimento da criança tem que ser feito quantas vezes for necessária. Não tem relação com o crime, não tem relação com o direito violado, com a violência praticada. Tem relação com os direitos da criança de ser protegida, ressignificada, reinserida, acolhida, atendida, amada, como é seu direito. Então, essa escuta especializada aqui já tem um primeiro equívoco, né? Já encontra, tem coisa boa, mas aqui já tem uma coisa ruim. A confusão do CNJ. Espero que esse vídeo ou algum vídeo meu chegue ao CNJ para eles entenderem isso. Até quando eles vão ficar confundindo escuta especial com depoimento especial? Escuta especial, quem faz são os trabalhadores da assistência social, CRAS ou CREAS. É entrevista social. Não tem nada a ver com depoimento social, tem a ver com acolhida, não tem nada a ver com produção de prova. Infelizmente, o sistema de justiça brasileiro tem errado muito nesse sentido. Então fica aqui a primeira crítica. Continuando então, considerando que o artigo 7º da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, dispõe que a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência. Não é sobre a situação de violência, é sobre a criança, com a criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento da sua finalidade. Qual é a finalidade? Que finalidade está se dizendo? Isso aqui vem lá da lei, né, do artigo 7º. De que finalidade nós estamos falando? De produzir uma prova ou de proteger a criança? Porque se for de produzir uma prova, então tem dois documentos para fazer isso. O depoimento especial e a escuta especializada. E aí o trabalhador da assistência se tornou um investigador de polícia ou uma autoridade jurídica, né? Então é muito incongruente isso, nós não concordamos, nós aqui. Depois eu vou dizer por quê. Lá para baixo tem um motivo. Nessa resolução, felizmente, já tem uma fundamentação que me garante para discordar. Então nós afirmamos, enquanto assistentes sociais, que não é protocolo do assistente social transformar a escuta especializada em prova de processo. A escuta especializada diz respeito à criança. É uma forma de proteger a criança, de ressignificar, de inserir a criança dentro da política pública e não de produzir uma prova. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então está errado o artigo 7º, deveria dizer: a escuta especializada é o procedimento de entrevista social que visa proteger a criança, ressignificar e incluir a criança socialmente. Aí agora estaria numa linguagem de serviço social: proteger, ressignificar, acompanhar, acolher, se for necessário levar para uma instituição de acolhimento, para ela ficar na instituição, tudo isso faz parte. Agora não me venha com a ideia de transformar o assistente social das instituições de assistência social em investigador de polícia. Aí não é protocolo do serviço, guarde bem essa palavra, não é protocolo científico do serviço social. Qual é o protocolo científico do serviço social? Que a escuta especializada do CRAS e CREAS, ela seja protetiva, de ressignificação, de reinserção, de motivação, enfim, de empoderamento e emancipação do sujeito social, e não de produção de prova. Então, considerando que o artigo 8 da Lei 13.431 dispõe que o depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Isso aqui está certo. Considerando que o artigo 11 da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, estabelece que o depoimento especial será regido por protocolos e sempre que possível será realizado uma única vez em sede de produção antecipada de prova judicial, garantindo a ampla defesa do investigado. Considerando que o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, determina que o depoimento especial seguirá o rito cautelar da antecipação da prova, quando a criança tiver menos de 7 anos de idade e nos casos de violência sexual, ok? Então, o rito processual de antecipação da prova. Considerando que a resolução CONANDA 181, de 10 de novembro de 2016, estabelece parâmetros para o atendimento de crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais, sobressaindo a necessidade de medidas específicas que contemplem as realidades e direitos dessas crianças e adolescentes. Considerando a necessidade de minimizar danos causados às crianças e aos adolescentes vítimas de violência nas suas múltiplas naturezas, valorizando a sua palavra. Considerando a importância de estabelecer articulação interinstitucional para uma efetiva proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Considerando que a ausência de recursos financeiros não poderá justificar a não implementação de salas adequadas para a realização do depoimento especial.
Considerando a decisão plenária tomada no julgamento do ato normativo número 00049.2019.2.000.0000 na 30ª sessão ordinária realizada na sessão de número 300, ordinária realizada em 5 de novembro de 2019. Então, resolve que, capítulo 1 das disposições gerais, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, é regulamentada por esta resolução. Capítulo 2, da prevenção da violência institucional e articulação. Artigo 2º. Os tribunais estaduais e federais envidarão esforços para celebrar convênios estabelecendo atribuições e fluxo estadual interinstitucional para atendimento dos casos de violência contra crianças e adolescentes ou dos quais elas sejam testemunhas, encaminhando ao Conselho Nacional de Justiça no prazo de 90 dias o convênio celebrado. Só falta 60, já que a resolução já tem 30 dias, já completou 30 dias. Então lá para o mês de janeiro, os estados já têm que ter cumprido isso aqui, já tem que ter feito um mapa de fluxo e de trabalho de cada equipe. Então, parágrafo 1º do artigo 2º, os convênios devem ser estabelecidos preferencialmente com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Secretarias de Segurança Pública, de Assistência ao Desenvolvimento Social e de Saúde, de Educação e com o Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescente, da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º, os convênios e fluxos devem contemplar a incorporação da notificação compulsória prevista no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de denúncia espontânea, prevista no artigo 15 da Lei 13.431. A tomada do depoimento especial, preferencialmente em produção antecipada de prova. Depois eu quero falar aqui com vocês a respeito da notificação compulsória e da produção da produção antecipada de prova. A gente vai discutir isso aqui depois. Me lembrem. E também atendimentos paralelos necessários à criança ou adolescente ou às suas famílias em decorrência da situação de violência. Artigo 3º. Os tribunais estaduais e federais deverão reconhecer como atividade inerente a função judicial para efeito de produtividade a participação de magistrados na concretização dos fluxos locais de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas, observando-se as peculiaridades locais. Artigo 4º. Os tribunais estaduais federais deverão divulgar o fluxo estabelecido para a sociedade em geral e outros setores que atendam as crianças e adolescentes, particularmente a educação, cultura e esporte. Artigo 5º. Os tribunais estaduais e federais deverão envidar esforços para elaborar material informativo específico voltado a crianças e adolescentes sobre os meios de denúncia e a sua participação processual, particularmente sobre o depoimento especial. Artigo 6º. Os tribunais estaduais e federais deverão regulamentar a forma de compartilhamento de provas entre distintas jurisdições que possam vir a tomar decisões a partir dos mesmos fatos, notadamente varas criminais de família, da infância e da juventude, evitando a necessidade de repetição de prova e a causação de violência institucional, a chamada revitimização. Então, capítulo 3, da implantação das salas de depoimento especial em todas as comarcas. Isso aqui é uma notícia boa, acompanhe aí. Artigo 7º, a implantação das salas de depoimento especial é obrigatória em todas as comarcas do território nacional, em todas, conforme Lei 13.431, por tratar-se de direito de todas as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência apresentar suas narrativas de forma segura, protegida e acolhedora. Então aqui tem uma notícia boa. Todo fórum, toda comarca tem que ter uma sala para atender a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Artigo 8º. Os depoimentos deverão ser colhidos em ambientes apropriados em termos de espaço e de mobiliário, dotado de material necessário para a entrevista, conforme recomendações técnicas, assentado no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, devendo os tribunais estaduais e federais providenciar o necessário no prazo de 90 dias. Depois eu quero gravar uma live aqui com vocês também, me relembre sobre o Protocolo Brasileiro de Entrevistas Forenses, para ver o que é que bate com o nosso e o que é que não bate, né? O artigo 9º, a transmissão online, a sala de audiência, é própria do depoimento especial, velando para que haja publicidade e transparência inerente à ampla defesa do imputado
e a garantia de direitos da criança e do adolescente. Capítulo 4, da equipe para a realização do depoimento especial. Artigo 10º. Os profissionais especializados que atuarão na tomada do depoimento especial, na Lei 13.431, artigo 12, inciso 1º, deverão ser preferencialmente aqueles que integram o quadro de servidores da respectiva unidade da federação, que compõem as equipes técnicas interprofissionais, as quais deverão receber capacitação específica para esta atividade, ok? Então tem que ter a qualificação. Parágrafo único. No caso de crianças e adolescentes pertencentes aos povos e comunidades tradicionais, a equipe técnica deverá ser integrada por profissional com formação ou conhecimento na área de antropologia, ok? Bem explicadinho aí. Artigo 11. Os tribunais estaduais e federais que não possuem em seu quadro de pessoal equipes técnicas interprofissionais especializadas em todas as comarcas poderão realizar convênios para a realização do depoimento especial até a regularização do quadro funcional. Não gostei desse artigo, porque esse artigo abre margem aí para ficar 20 anos arrastando sem equipe técnica interprofissional, infelizmente. Parágrafo único. Incumbirá, tinha que ter um prazo aqui no terceiro, né? no artigo 11, né? Um prazo, há tanto tempo, aí eu já concordaria. Parágrafo único. Incumbirá aos tribunais estaduais e federais prover a capacitação e o treinamento dos profissionais que lhe forem cedidos, né? No caso da sessão. Artigo 12. Na ausência de profissionais especializados no quadro de pessoal e de convênios firmados na forma do artigo 11, os tribunais estaduais e federais deverão capacitar, treinar pessoas com formação superior, podendo remunerá-las pela atividade da tomada de depoimento especial como perícia, ao trabalho do perito aí. Essa aula vai lá para o curso de perito, vai também para o curso de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Essa aula também vai para o curso de Escuta e Depoimento Especial. Então essa aula vai para 3 cursos, porque ela serve aos interesses dos 3 cursos, né? E está sendo publicada aqui. Nem toda aula eu publico aqui, mas algumas delas sim. Artigo 13º. Os tribunais estaduais e federais deverão manter cadastro de profissionais necessário à realização do depoimento especial, inclusive dos povos e comunidades tradicionais. Parágrafo único. Para o cumprimento dos dispostos no caput, os tribunais poderão promover parcerias com órgãos e entidades públicas e particulares. Capítulo 5, da capacitação de magistrados e profissionais. Artigo 14. Para o cumprimento do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 13.431, os tribunais estaduais e federais deverão capacitar magistrados e profissionais que atuem na realização do depoimento especial mediante convocação de forma interdisciplinar e continuada, preferencialmente conjunta. E aqui já começam alguns problemas, porque o trabalho conjunto não pode ser um documento, produzir um documento conjunto. O trabalho pode ser conjunto, mas o documento tem que ser individual. Aí o parágrafo 1º do artigo 14, deverão os tribunais incluir anualmente em seus orçamentos recursos para a capacitação de que trata o caput, assim como estabelecer cronograma para sua realização. Parágrafo 2º, a capacitação ofertada deverá abarcar o maior número possível da área do conhecimento humano, bem como observar preferencialmente os marcos do protocolo brasileiro de entrevista forense. Então nós vamos ter que ter uma aula sobre o protocolo de entrevista forense, né? Para a gente ver o que é que se encaixa no serviço social e o que é que não se encaixa. Aí o protocolo brasileiro de entrevista forense. Vou colocar isso aqui já na pauta das próximas lives. Vou estudar sobre o assunto, vou gravar aqui, colocar lá no curso. Então você que é perito, você que não é, você que quer fazer o curso, tem uma oportunidade para você ganhar uns cursos grátis. Se cadastra como perito, procura a tua comarca e fala, eu quero fazer aquele curso para escuta especial, estou à disposição. Incomoda o juiz lá, ele tem que pagar o curso para você. Está aqui na resolução, cumpra-se. Então tem que pagar o curso para você se qualificar para atuar como perito na construção do laudo social que servirá de depoimento especial. Dentro da perspectiva do atendimento à criança e adolescente na área sócio-jurídica. Vamos lá então, parágrafo 3º do artigo 14. Os magistrados devem ser capacitados a tomar o depoimento nos termos do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense para a eventualidade de a criança ou adolescente vítima ou testemunha desejar prestar o depoimento diretamente à autoridade judiciária sem passar por um profissional. Então, se for de desejo da criança, pode. Artigo 15. É obrigatória a capacitação de magistrados e profissionais que atuem na realização do depoimento especial. Artigo 16. A utilização de imagem de depoimento para efeito de capacitação é condicionada à autorização pela criança ou o adolescente, sua responsável pela autoridade judicial competente. Parágrafo 1º do artigo 16. Se o magistrado titular da vara for professor ou tutor em curso de formação de magistrados ou outros profissionais do sistema de justiça,
A utilização de imagens de depoimentos colhidos em sua vara demandará autorização não apenas das crianças e adolescentes e seus responsáveis, como também da Corregedoria Geral da Justiça do respectivo tribunal. A identidade da criança deverá ser preservada com recursos que impossibilitem sua identificação. É o parágrafo 2º do artigo 16. Capítulo 6, do controle sobre a realização do depoimento especial pelos magistrados e da estrita observância dos parâmetros legais para sua realização. Artigo 17. O depoimento especial deverá observar estritamente os parâmetros legais para sua realização. Artigo 18. A criança e o adolescente devem ser informados sobre seus direitos, a estrutura do procedimento, garantia de segurança e expectativa em relação ao processo por membro de equipe responsável pela tomada do depoimento, inclusive de seu direito à assistência jurídica. Parágrafo 1º. O magistrado deverá velar pela assistência jurídica por defensor público ou advogado conveniado ou nomeado, se assim desejar a criança e ou adolescente. Parágrafo 2º. Se necessário a efetiva comunicação com crianças e adolescentes de origem indígena em que pertencem a minorias étnicas ou linguísticas, será garantido o intérprete ou outro meio eficaz. Artigo 19. Deve ser garantido à criança ou adolescente o direito ao silêncio e a não prestar depoimento, esclarecendo-o de maneira adequada ao seu desenvolvimento. Artigo 20. A tomada do depoimento deve seguir protocolo validado cientificamente. Aqui que está o ponto. Ó, gente, presta atenção aqui, o artigo 20 da Resolução 299/2019. Artigo 20. A tomada do depoimento deve seguir protocolo validado cientificamente e assegurado esclarecimentos iniciais, livre iniciativa e questões complementares, cabendo ao magistrado zelar pela concordância do referido protocolo. Então, se você é assistente social, você vai realizar... Qual é o protocolo? O protocolo é aquilo que está sendo decidido, debatido amplamente pelo Conselho Federal de Serviço Social. Né? A não revitimização e o trabalho baseado nesses princípios e nesse preceito. Então, artigo 20, visando sempre o melhor interesse da criança, atender o melhor interesse da criança. Artigo 21, no caso da criança e adolescente indígena, será intimado o órgão federal responsável pela política indigenista da data designada para o depoimento. Né? O artigo 22, o magistrado deverá velar para que as perguntas formuladas pelas partes sejam concentradas, tanto quanto possível, em apenas um bloco, ressalvada a necessidade excepcional. Artigo 23. Na hipótese da criança ou adolescente desejar prestar depoimento diretamente ao magistrado, deverá ser observado o protocolo da entrevista forense. Artigo 24. Então aqui está dizendo que pode ser outro protocolo. Qual o protocolo? Da psicologia? Protocolo do serviço social? Quais são esses protocolos? Então nós temos já algum arcabouço teórico para o protocolo da entrevista social, o protocolo, desculpe, da entrevista jurídica, no caso da oitiva, né, do depoimento especial, que já está muito criticado no serviço social, que não está bem sedimentado, que a gente precisa discutir mais, mas que o direito da criança e do adolescente, se depender de um profissional do serviço social, ele precisa ter instrumentalidade, instrumentação e instrumento para atender. Não pode se negar a atender, visto que está lá. Eu estou dizendo primeiro do CRAS, não concordo, do CRES não concordo, mas agora chegou num outro ponto, que é o perito ou o analista judiciário que vai trabalhar lá no tribunal. Então, artigo 24, o depoimento especial deverá ser gravado em sua integralidade para preservar seu teor e permitir, mediante autorização judicial, sua utilização em outros processos judiciais que tenham ainda que parcialmente a situação de violência como objeto. Artigo 25. Os tribunais estaduais e federais deverão velar pela estrita observância do direito de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas a serem ouvidas por magistrados na forma do depoimento especial, não se tratando de faculdade procedimental. Parágrafo único. A realização do depoimento especial deverá constar nas planilhas de atividades dos magistrados a serem encaminhadas às Corregedorias Gerais de Justiça mensalmente para efeito de estatística. Capítulo 7. Do aprimoramento institucional do Judiciário, especialização e integração operacional. Os tribunais estaduais realizarão no prazo máximo de 90 dias levantamentos sobre distribuição de processos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência em comarcas de entrância final, visando definir o número de varas necessárias para o volume processual, levando em consideração a especificidade da matéria. Artigo 27. Os tribunais estaduais deverão, no prazo de 120 dias, informar
a informar o Conselho Nacional de Justiça sobre o planejamento realizado quanto à especialização de varas nos termos do artigo 23 da Lei 13.431, ou a apresentação de estudos com critério que melhor atenda as crianças e adolescentes vítimas em caso de cumulação de competência. Artigo 28. Os tribunais estaduais informarão, no prazo de 180 dias, estudos realizados para a criação de centros integrados nas capitais e comarcas de entrância final, em parcerias com estados ou municípios. Artigo 29. O Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINJE, editará no prazo de 180 dias protocolo de atendimento e de realização de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência, oriundos de comunidades e povos tradicionais, que deverá ser observado por todos os tribunais estaduais e federais. Artigo 30. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministro Dias Toffoli assina e aprova. Cumpra-se. Muito obrigado você que me assistiu. Está aí a garantia do protocolo do serviço social. Está aí também a novidade, que é a garantia de salas nas comarcas para o atendimento. Está aí a garantia também de que o analista judiciário pode atender, mas não tendo analista, o perito será nomeado para atender a demanda. Estão aí também as várias reconsiderações, inclusive os erros que já foram criticados aqui. Muito obrigado você que me assistiu. Até a próxima. Eu volto outro dia com um protocolo de entrevista forense. Um abraço.